Existe um tipo de mulher que costuma ser admirada por todos. Ela resolve, ela organiza, ela cuida, ela trabalha, ela sustenta, ela ajuda, ela dá conta. Quando existe um problema, as pessoas procuram ela. Quando existe uma decisão importante, as pessoas procuram por ela. Quando existe uma crise, ela é a pessoa que mantém tudo funcionando. E por muito tempo eu acreditei que isso era uma qualidade, uma virtude, algo que eu deveria buscar. Até perceber que essa mulher forte, que todo mundo admirava, estava completamente exausta. Porque existe uma diferença enorme entre ser forte e viver sobrecarregada. E muitas mulheres não conseguem perceber essa diferença. Inclusive eu. Por muitos anos eu fui essa mulher que dava conta de tudo, ou pelo menos tentava dar conta de tudo. E nessa busca eu deixava de dar conta de mim mesma. E é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Eu não acredito que nenhuma mulher nasce querendo dar conta de tudo. Eu acredito que muitas de nós aprendemos isso. Aprendemos através das histórias que nós ouvimos, das mensagens que recebemos, dos exemplos que nós observamos. Desde muito cedo eu ouvi que para conquistar o meu espaço no mundo, eu precisava ser forte. Eu precisava estudar, trabalhar, construir uma carreira, ser independente, ser competente, admirada. E não há nada de errado com isso. O problema é que em algum momento a mensagem parece ter mudado, porque não bastava ser uma boa profissional. Você também precisava ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa dona de casa, uma mulher realizada, bonita, produtiva, equilibrada, feliz. E de preferência, tudo isso ao mesmo tempo. Foi assim que muitas mulheres passaram a acreditar em uma ideia extremamente perigosa, que o seu valor está ligado ao quanto conseguem suportar, ao quanto conseguem produzir, ao quanto conseguem carregar. E sem perceber, nós começamos a transformar exaustão em mérito. Sobrecarga em orgulho, cansaço em identidade. E durante muito tempo eu fui essa mulher, ou pelo menos tentei ser. Eu queria ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, queria ser uma excelente esposa, uma excelente filha, uma excelente amiga. E por trás disso existia uma crença silenciosa. Se eu não der conta, eu falei. Talvez você conheça essa sensação. A sensação de que sempre existe mais alguma coisa para fazer. Mais alguma coisa para resolver. Mais alguma expectativa para atender. E mesmo quando você consegue fazer tudo, ainda parece insuficiente. Porque a régua ela nunca para de subir. Por fora você parece forte, mas por dentro está constantemente se sentindo inadequada. Como se nunca fosse boa o suficiente, como se estivesse sempre devendo alguma área da vida. Eu me tornei mãe aos 25 anos e a maternidade foi uma das experiências mais bonitas da minha vida, mas também uma das mais desafiadoras, eu diria até que a mais desafiadora. Porque junto com todo o amor que nasce, quando um filho nasce, também nasceram novas cobranças. Eu queria ser uma boa mãe, mas não apenas uma boa mãe.
Eu queria ser a mãe perfeita. Eu queria ser exemplo, queria educar da forma certa, queria fazer tudo certo. Só que existe um problema. Quando você tenta ser perfeita, você inevitavelmente fracassa, porque perfeição não existe. E quanto mais eu buscava ser a mãe perfeita, adivinha só? Mais culpa eu sentia. E uma das culpas mais difíceis para mim foi perceber que muitas vezes eu repetia padrões de educação que não faziam sentido para aquilo que eu acreditava. Porque errar tentando viver seus valores já é difícil. Mas errar fazendo algo que nem representa quem você é ainda pior. E naquele momento eu ainda não tinha percebido, mas eu estava tentando sustentar uma imagem impossível. Então veio a transição de carreira. Eu pedi exoneração do meu cargo público, uma decisão que mudou completamente a minha vida. E se você já passou por uma grande mudança, sabe do que eu estou falando. Quando tomamos uma decisão assim, não lidamos apenas com a mudança em si, lidamos também com a necessidade de provar que aquela decisão foi a certa. Eu precisava fazer dar certo, eu precisava mostrar para mim mesma, precisava mostrar para os outros, eu precisava provar que eu era capaz. E aí a síndrome da mulher que dá conta de tudo ficou ainda mais forte. Porque agora eu precisava construir uma nova carreira. Mas também eu precisava ser a boa mãe, a boa esposa, a boa filha, a boa profissional. E eu tentava equilibrar todos os pratos, mas a verdade é que eu estava derrubando vários deles. E eu gostaria de dizer que eu percebi isso antes, que eu parei no momento certo, que eu fui inteligente o suficiente para mudar a rota, mas a verdade não foi essa. Pelo menos não bem assim. Eu continuei insistindo, eu continuei me cobrando, continuei tentando ser a mulher que dava conta de tudo. Até que o meu corpo começou a falar aquilo que eu não queria ouvir. Porque existe uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil. O corpo sempre cobra conta. Primeiro pode ser que venha o cansaço, depois a irritação, a culpa, depois a sensação constante de fracasso, até que chega um momento em que o emocional transborda para o físico. Eu tive uma crise de ansiedade, algo que eu nunca tinha tido e demorei para perceber que era uma crise de ansiedade, eu só fui perceber depois. Desenvolvi uma doença autoimune e foi impossível ignorar os sinais. Ali eu percebi uma coisa, eu não precisava aprender a ser mais forte, eu precisava aprender a ser mais humana. Eu comecei a me perguntar se eu continuar assim, pelos próximos 5 anos, quem eu vou me tornar? Porque naquele momento eu já não estava construindo a vida que eu queria, eu estava apenas sobrevivendo. Existe outro ponto que quase ninguém fala, até porque é um tanto polêmico, mas algumas mulheres se tornam viciadas em ser necessárias. Elas começam a acreditar que o seu valor está ligado à sua utilidade. Se estão resolvendo problemas, se sentem importantes. Se estão ajudando alguém, se sentem necessárias. Se estão ocupadas, se sentem produtivas. Mas quando param, sentem culpa. E existe algo perigoso nisso. Porque quando passamos muito tempo sendo necessárias para todo mundo, corremos o risco de esquecer
quem nós somos quando ninguém precisa da gente. Isso nos leva a um outro ponto. Durante muito tempo eu tive dificuldade de pedir ajuda, porque no fundo eu associava ajuda à fraqueza. Eu acreditava que precisava dar conta sozinha. E talvez você também tenha uma frase parecida escondida aí dentro de você. A minha era: se eu não fizer, ninguém faz. O problema é que viver assim é extremamente cansativo. Porque você passa a carregar um peso que nunca deveria ser apenas seu. Hoje eu penso sobre força de uma forma completamente diferente. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que força era suportar, era aguentar, era não reclamar, era continuar mesmo que eu estivesse exausta. Hoje eu não acredito mais nisso. Hoje eu acredito que força tem muito mais a ver com reconhecer as nossas vulnerabilidades, olhar para elas com honestidade, transformá-las em trampolins para crescer. Porque negar as nossas limitações não nos torna mais fortes, só nos torna cegas. E existe uma outra ideia que eu precisei abandonar, a ideia de equilibrar. Durante muito tempo eu tentei equilibrar tudo: família, trabalho, casamento, maternidade, casa, saúde, amigos. E eu me sentia fracassada porque eu nunca conseguia fazer isso. Sempre parecia que alguma área da minha vida estava ficando para trás. Sempre parecia que eu estava devendo em algum lugar. Até entender que talvez o problema não estivesse em mim. Talvez o problema estivesse na expectativa que eu criei. Porque a vida não acontece de forma equilibrada. A vida acontece em fases, em ciclos, em estações. Existem momentos em que a família vai precisar mais de você. Existem momentos que você vai precisar focar mais no trabalho, que o trabalho vai exigir mais a sua atenção. Existem momentos em que a sua saúde precisa voltar para o centro. E tá tudo bem. Hoje eu gosto muito mais da palavra contrabalançar do que a palavra equilibrar. Porque contrabalançar me lembra movimento, me lembra adaptação, me lembra consciência. E não uma tentativa impossível de manter todos os pratos girando na mesma velocidade o tempo inteiro. E aqui eu preciso te contar uma coisa. Eu não acordei um dia livre dessa necessidade de dar conta de tudo. Não aconteceu uma grande transformação de uma única vez, não houve um momento mágico em que tudo fez sentido. Na verdade, foi um processo, foi um conjunto de pequenas decisões que começaram a me devolver para mim mesma. E eu quero dividir com vocês 4 coisas que eu fiz e que você também pode fazer para te tirar dessa armadilha de ser a mulher que dá conta de tudo. Primeira coisa, pare de tentar equilibrar tudo e comece a contrabalançar. Hoje eu entendo que existem prioridades temporárias. E isso não significa abandonar as outras áreas da vida. Significa reconhecer que nem tudo precisará da mesma quantidade da minha energia naquele momento. 2. Aprenda a pedir ajuda. E isso é muito mais difícil do que parece, porque muitos acreditam que pedir ajuda é fraqueza. Como se pedir ajuda fosse admitir incapacidade. Como se mulheres fortes resolvessem tudo sozinhas. Mas sabe o que eu descobri? Mulheres fortes não são aquelas que carregam tudo. São aquelas que sabem discernir o que realmente precisam carregar. Hoje eu entendo que pedir ajuda não diminui a minha força, pelo contrário.
me permite direcionar minha energia para aquilo que realmente importa. 3. Observe os sinais, porque o corpo sempre fala antes de gritar. O problema é que nós ignoramos os sussurros, ignoramos o cansaço, ignoramos a irritação, a falta de paciência, ignoramos a exaustão, a tristeza constante, até que o corpo ele encontra uma forma mais intensa de chamar a nossa atenção. Não espere o seu corpo gritar. Hoje eu tento escutar antes, porque aprendi que cuidar de mim não é egoísmo, é responsabilidade. 4. Pare de buscar a perfeição. E talvez isso será uma das mudanças mais libertadoras da sua vida, porque perfeição é uma meta impossível. E viver perseguindo algo impossível gera apenas culpa, frustração. Sempre haverá uma mãe mais paciente, uma profissional mais produtiva, uma mulher mais organizada, uma pessoa mais preparada. Se você escolher se comparar, você sempre vai encontrar alguém para se comparar. Então não busque perfeição, busque excelência. Porque são coisas completamente diferentes. Perfeição exige que tudo seja impecável. Excelência exige apenas que você faça o melhor que você pode com os recursos, conhecimentos, circunstâncias que você tem naquele momento. E honestamente, isso é muito mais humano, não é? E existe uma última reflexão que eu quero compartilhar aqui com você. Eu acredito que algumas mulheres vivem ocupadas o tempo inteiro porque parar é desconfortável. Porque quando paramos, nós precisamos olhar para nós mesmas. Precisamos olhar para as nossas dores, para os nossos medos, nossas inseguranças, nossas fragilidades. E isso é coragem. Às vezes é mais fácil continuar ocupada, mais fácil continuar resolvendo problemas, mais fácil continuar cuidando dos outros do que sentar sozinha e perguntar: como eu realmente estou? Porque olhar para si mesma exige uma honestidade que poucas pessoas estão dispostas a ter. Talvez a síndrome da mulher que dá conta de tudo não seja sobre força. Talvez seja sobre medo, medo de decepcionar, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de perder valor. E durante muito tempo eu vivi tentando provar que eu era capaz. Hoje eu entendi que não preciso provar nada para ninguém. Preciso apenas viver uma vida coerente com aquilo que eu acredito. Preciso cuidar das pessoas que amo, mas também de mim. Preciso ser responsável, mas não perfeita. Eu preciso ser forte, mas não invencível. Porque uma mulher forte não é aquela que suporta tudo. É aquela que sabe onde colocar a sua energia. É aquela que reconhece seus limites. É aquela que entende que descansar também é uma responsabilidade. E se você chegou até aqui, eu quero te deixar uma mensagem que eu gostaria que alguém tivesse me dito há alguns anos atrás. Você tem permissão para não dar conta de tudo. Você tem permissão para pedir ajuda. Você tem permissão para descansar. Você tem permissão para mudar de ideia. Você tem permissão para não ser perfeita. Porque existe uma diferença enorme entre ser forte e viver sobrecarregada. E se esse vídeo fez sentido para você, me ajude que essa mensagem chegue a mais mulheres que precisam dela. Deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e vamos juntas
construir a nossa melhor versão. É isso e até o próximo vídeo.